Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida. E eu queria dizer para vocês uma coisa importantíssima. A Fundação Espírita André Luiz cuida de crianças que têm problemas de deficiência mental, têm problema de locomoção. São crianças especiais. São muitas crianças. E além disso, nós levamos aos 4 cantos do mundo, porque é do mundo mesmo, porque tanto a TV Mundo Maior quanto a Rádio Boa Nova são sintonizados via internet no mundo inteiro. Ventana parabólica em muitos lugares. Além de repetidoras. Isso está crescendo cada vez mais, o que nos torna muito felizes. Para que isso continue acontecendo, é preciso que a Fundação Espírita André Luiz seja ajudada. Como é que você pode ajudar? Faça um telefonema, associe-se ao Clube Amigos da Boa Nova. Clube Amigos da Boa Nova a gente pode interpretar de tanta forma. Clube Amigos da Boa Nova você pode falar, bom, você vai fazer parte do Clube dos Amigos da Rede Boa Nova de rádio, ou da Rede Mundo Maior de televisão. E se você imaginar que você é associado do Clube Amigos da Boa Nova, e que Boa Nova é o Evangelho do Cristo. Porque Evangelho era chamado de Boa Nova é Boa Nova é o Evangelho. Então, que tal você também ser um amigo do Evangelho? Amigos da Boa Nova. Vamos ser amigos da Boa Nova? Amigos do Evangelho? Ligue para 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. Você vai ser atendido, as telefonistas muito simpáticas vão explicar para você direitinho como é que você pode fazer para se tornar sócio do Clube Amigos da Boa Nova. E nós estaremos de mãos dadas, de braços dados, de coração dado, um ao lado do outro. Vamos fazer esse trabalho. Agora vamos retomar o nosso assunto. A nossa missivista diz assim, mesmo estando feliz com meu namorado, não consigo esquecer meu ex. E ela diz, olá, doutor Adão, tenho 20 anos e sou espírita há 3 anos. Mesmo antes de conhecer a doutrina espírita, eu já praticava muitos dos ensinamentos por intuição. E a doutrina veio consolidar o que eu fazia de certo, esclarecer as dúvidas e me trouxe novos esclarecimentos. Tomei conhecimento da doutrina através do meu atual namorado, que é espírita há muitos anos. E apesar de ter apenas 22 anos, tem um conhecimento muito grande do espiritismo e trabalha com afinco no centro espírita que frequentamos em São Paulo. Nossa afinidade de ideais é inegável. Sinto que juntos podemos conseguir ter uma vida maravilhosa e construir uma família unida e cristã. Nosso relacionamento é imensamente maduro e nutrimos planos de nos casar dentro de alguns anos. Apesar de encontrar nele o parceiro ideal e me sentir ligada a ele por tudo que vivemos e podemos ainda viver juntos, me sinto ligada emocionalmente a outra pessoa. Há 6 anos tive um relacionamento muito breve com um homem 10 anos mais velho do que eu. Na época, ele era meu professor. Foi uma relação intensa, porém, nunca chegamos a namorar. Na época, nos gostamos mutuamente, saímos juntos muitas vezes e sempre conversamos bastante sobre a possibilidade de encararmos o namoro, mas isso nunca aconteceu. Ele, no fim, desistiu pela complexidade de situação e se afastou de mim, me tratando com certa indiferença, pois achava que assim seria mais fácil. Obviamente, sofri muito por ser imatura e inexperiente, além de me encontrar na situação de aluna e precisar vê-lo todos os dias como professor. Apesar disso, nunca senti raiva, nem mesmo quando ele começou a namorar uma outra professora minha, pouco tempo depois. Hoje, ele é casado com ela. Sinto, no entanto, uma ligação muito forte, uma atração efetiva que me atrapalha e desperta de tempos em tempos, cada vez que eu vejo alguém parecido com ele, ou ele próprio, ou ainda quando sonho com ele e experimento sua presença por conta disso. Eu não tenho dúvidas de que amo meu namorado e que é com ele que desejo ficar, mas essa ligação com meu antigo professor me perturba. Imagino que ele também pense em mim, pois por vezes tenho sonhos intensos com ele, mesmo estando dias ou semanas sem pensar nele. Quando isso acontece, sinto muita saudade, vontade de estar em sua companhia e tristeza por não poder. Sinto-me um pouco culpada por pensar em outro homem, mas não o faço com malícia ou leviandade.
Sei que o que sinto por ele não é meramente físico. E agora, doutor Adão, o que faço? Como posso proceder? É um e-mail longo, né? E termina com essa paulada, né? É como dizer, e agora, Adão? Sai dessa, né? Bem, minha querida, eu quero dizer para você o seguinte. É tão interessante essa questão do que a gente chama de uma imagem obsessiva. Então você está com a imagem desse professor como que estivesse te obsedando. Agora, quando nós temos uma imagem obsessiva, quem é que se aproveita dela? Os nossos amigos, entre aspas, espirituais. Ou se não, se quiser falar, os nossos inimigos espirituais. Eu não gosto nem de uma situação nem de outra, porque o nosso inimigo espiritual, que nós chamamos de obsessor, é simplesmente alguém que nós amamos no passado de uma maneira inadequada e que nos amou de maneira inadequada e que está perto de nós para nos obrigar a fazer um redirecionamento de caminho para que possamos aprender a nos amar de maneira adequada. Agora, você teve um relacionamento com esse professor. Evidentemente, nasceu aí uma recordação do passado, em que você ficou muito mobilizada com os sentimentos desenvolvidos que não eram só desta encarnação. Depois você se afasta, por essa circunstância que você esclareceu que o professor tomou a decisão. Aí você conhece seu namorado, sente que é com ele, está, veja só, você sente que é com ele que você quer ficar, tem uma série de características que você analisa mentalmente. No que diz respeito ao professor, a mente é como se ficasse afastada. Não totalmente, porque você fala, não é uma situação que me convém, mas é como se ficasse afastada. E aí a emoção que te invade, como você fala, o lado afetivo. Você se lembra do professor e aí você se sente culpada. Culpa, em latim, se escreve peccatus. Então, pecado vem da palavra culpa. E aí você fica numa situação difícil. No Sermão da Montanha, Jesus diz assim, se você vai fazer a sua oferta no altar, uma prece, por exemplo, e você se lembra de que alguém tem alguma coisa contra você, vá primeiro se reconciliar, para depois você vir fazer sua oferta. Noutra passagem ele diz, se você se lembra de que você tem alguma coisa contra alguém, vá se reconciliar. Ou seja, tanto você ter feito mal a alguém, alguém está ressentido comigo, como você está ressentida com alguém, isso gera culpa. Então, diz lá, né? Se você fez alguma coisa para alguém, se você está culpada. Só que, como a lei está na nossa consciência, como os espíritos disseram a Kardec, a lei está na consciência do homem, e Jesus diz, né, não há nenhuma, nada oculto que não venha a ser sabido, nem escondido que não seja revelado. Então nós podemos esconder de todo mundo alguma coisa, mas não de nós mesmos. E você não consegue esconder de você esse seu relacionamento com o professor, apesar do seu relacionamento com o seu namorado. Então você se sente culpada. Você olha para o seu namorado, trata-o com carinho, recebe os carinhos dele e você se sente culpada, porque você se sente ligado ao professor. O que você pode fazer com isso? Importa o seu comportamento, não o seu sentimento. Você sabe que não é certo, que agora você está ligado ao seu namorado, então comporte-se de maneira adequada. Não se culpe por pensar no professor, mas faça o seguinte, cada vez que você pensar no professor, faça uma imagem dele, bonita. Inspire profundamente, como se você fosse um yogi, tirando a energia daquela imagem, como se você estivesse tirando, né? Trazendo para dentro de você. Depois você expira, como se estivesse impulsionando essa energia numa outra imagem. E faça uma imagem de você com o seu namorado. Faça uma imagem do seu casamento e põe a energia lá. Faça uma imagem de você com seus filhos e põe a energia lá. Faça uma imagem de você na festa de bodas de ouro, com o seu namorado, então agora marido, né? E que você está feliz com isto. Faça uma imagem do seu casamento, faça uma imagem do nascimento de um filho. Enfim, vá tirando energia daquela imagem que você não quer energetizar e vai energetizando aquelas que você sente que tem importância para você. Se você faz isto, você pode continuar vendo o professor, você vai verificar que o sentimento já não é mais
compulsivo, que você pode administrar muito bem. Agora, só quero que você imagine o seguinte, eu sou o seu obsessor. Eu estou lá manipulando você e falando assim, lembra do professor, lembra do professor, lembra do professor, para fazer você ficar angustiado e até para conseguir um problema entre você e seu namorado. Afinal, não quero que ninguém fique com você, quero você para mim. Né? Então eu fico, pense no professor, pense no professor. Aí você vai se enchendo de culpa. Aí de repente eu vejo, pense no professor. Aí você tira a energia da imagem do professor, põe você com seu namorado, tira a energia, tira a energia, tira a energia. Eu sou o obsessor, vou falar, bandida, eu estou querendo usar a imagem do outro para que ela fique mal, ela está ficando bem, eu preciso tirar essa imagem daí. E o próprio obsessor se encarrega de fazer você ficar livre daquela imagem. Ele tira, para. Se ele não faz isso, você automaticamente vai conseguir uma ligação profunda com o seu namorado às custas daquela outra imagem. Agora, por que é que nós temos culpa? E por que eu estou falando que é muito importante você levar em consideração o seu comportamento e não o sentimento? Jesus diz assim, se você olha para uma mulher com desejos ignóbeis, já adulterou com ela. Se olha para um homem de maneira inadequada, já adulterou com ele. Isso dá culpa, porque basta pensar. Mas Jesus não está falando para não pensar, ele está dizendo, olha, você pensou, você já se sente como culpado. Você se sente como culpado? Sente que cometeu um pecado? Se confessados os vossos pecados, eles vão serão perdoados. Então fala, Senhor, eu não devia estar fazendo isso. Me ajuda a proceder de maneira diferente. E aí você começa a ter o comportamento diferente. É muito importante você saber lidar com os sentimentos com comportamentos adequados. Nós não temos controle sobre aquilo que sentimos, mas temos controle sobre aquilo que fazemos. Então é muito importante você tratar muito bem o seu namorado, apesar do que você pensa e do que você sente do professor. Então, comportamento versus sentimento. E o comportamento precisa ser regido pelo Evangelho, pela Boa Nova, pela lógica, pela espiritualidade, pelas leis de Deus que estão na sua consciência. Você se sente culpada? Ok, não vai dizer, eu não quero me sentir culpada. Simplesmente ter humildade e dizer, Senhor, me ajuda, eu sou ainda fraca. Se for o caso, peça perdão todos os dias e todos os dias tenha o comportamento adequado. Com certeza você vai se sentir muito melhor. Vamos ver qual é o próximo e-mail e se nos é permitido tempo suficiente para tratarmos disso. Objetos estão sumindo de forma inexplicável. O que isso quer dizer? Caro doutor Adão, é um prazer falar com o senhor. Está acontecendo algo muito estranho comigo. Consecutivamente, os objetos estão sumindo de forma inexplicável. Alguns sumiram diante de meus olhos e outros não. Já tive até testemunho de pessoas que me viram segurando determinado objeto naquele momento. E ao mentalizar ou desejar que ele estivesse em um determinado local, em minha casa, por exemplo, assim que cheguei o objeto estava lá, onde mentalizei. Estou muito confuso. O que isso quer dizer? É um sinal de alguma coisa? As almas querem algo de mim? Ou estou com algum tipo de encosto? Muito obrigado. O e-mail fica meio confuso, porque quando ele fala, eu estava segurando, tenho testemunho de que alguém, né, me viu segurando e eu mentalizei, e depois o objeto apareceu onde eu mentalizei, eu fiquei na dúvida. Se você estava com o objeto material na sua mão e mentalizou o objeto em outro lugar. Aí eu queria saber, ele desapareceu da sua mão? Ou você não tinha nada na sua mão? Não tinha nada na sua mão? E você só mentalizou um objeto na sua mão e depois da sua mão, em outro lugar, ele apareceu lá. Se isto aconteceu tanto numa situação quanto noutra situação, o que fica evidente é o seguinte. Você tem uma capacidade mental muito grande. Isso significa não que você tenha um encosto, mas que se você fizer coisa errada, é claro que vai ter encosto. Encosto daqueles que querem fazer você fazer coisas erradas. E o que seriam coisas erradas? Você, por exemplo, começar a pensar no que não deve pensar. Ora, o que é isso? Você começar a mentalizar um carrão para você. Você pode até desejar, mas põe nas mãos de Deus. Não se esqueça, buscar primeiro o reino dos céus e suas virtudes, e o mais se vos dará por acréscimo.
Com essa capacidade, você pode mentalizar saúde para as pessoas à sua volta, bons caminhos para aqueles que estão no seu caminho. Você pode se mentalizar falando coisas adequadas para as pessoas. Você pode se mentalizar estudando o curso que você quer fazer. Então, use a sua capacidade mental, essa capacidade, essa mediunidade para você fazer coisas adequadas. A outra coisa que é importante você saber, existe uma energia interna em nós chamada endoplasma, que quando ela é exteriorizada se chama ectoplasma. Muitos têm uma energia endoplasmática ou endoplásmica tão intensa que são capazes de materializar coisas ou desmaterializar coisas. Essas pessoas têm uma capacidade de cura muito grande. São excelentes passistas e têm uma capacidade extraordinária de ajudar o próximo. Agora, se você começa a usar esta energia de maneira inadequada, você vai se candidatar ao final da parábola dos talentos, que trata do enterrador de talentos. Senhor, eis aqui o seu talento que recebi. Olha, está enferrujadinho, mas está aqui, inteiro. E a resposta do Senhor dos talentos é: servo mau e infiel. É maldade e a infidelidade. Se você sabia que eu era severo, você devia ter dado o meu talento para algum banqueiro administrar, porque eu receberia pelo menos os juros. Então, se você não sabe o que fazer, vai num centro espírita e candidate-se a ser uma espécie de aluno de alguém que possa te orientar para você saber o que é que você tem que fazer com a sua mediunidade, com essa relação entre você e o seu endoplasma. O que é que você pode fazer em relação a esse endoplasma? Quanto mais você usa bem o seu endoplasma, quanto mais você usa bem, mais aumenta o endoplasma bom em você. Também está de acordo com a lei divina que está na consciência, que diz assim: aquilo que você faz para o seu semelhante, você recebe numa medida cheia, a mesma coisa, e recalcada, um pouco mais. Então você vai ficar com o endoplasma cada vez melhor, uma energia interna cada vez melhor. Essa energia interna cada vez melhor, ela vai como que desintegrando formações negativas do seu perispírito. E essas formações negativas do seu perispírito fazem a veste nupcial ficar inadequada, ou seja, um perispírito inadequado, você não pode ficar no astral superior. Então você será expulso do festim de bodas. Você vai ser expulso da festa de casamento da parábola, que estava lá a festa cheia e vem o senhor da festa e vê alguém que está vestido mal, ele não está com a roupa nupcial, como se diz. Não está com a roupa nupcial, então o senhor da festa pergunta: amigo, como é que você entrou aqui? Se você está com essa roupa inadequada. E o registro é muito interessante, porque o registro não diz nada. Só diz que o cara não tinha nada, não respondeu nada. Não respondeu por quê? Porque nós não vamos ter o que responder. Então vem a ordem, né, do senhor da festa para os servidores: pega esse cara e joga fora daqui. Aonde ele vai ser atirado, haverá choro e ranger de dentes. E de lá ele não vai sair enquanto não pagar até o último ceitil. O que é pagar até o último ceitil? Pagar até o último ceitil, ou seja, é aprender o que é que você tem que fazer com os talentos que Deus põe nas suas mãos. E a coisa mais importante que vem depois, né? É quando o Senhor dos Talentos diz assim: tira dele o talento e dê àquele que tem 10. Mas tirar como se ele já tinha entregue? Isso significa que você fica com alguma coisa que Deus põe nas suas mãos, se você empregar bem. Se você não empregar bem, até o que você pensa que você vai ter, você vai perder. E está escrito, né? Tira dele o talento e dê àquele que tem 10. O que tinha 10, chegou e disse assim: eis aqui os seus 10 e outros 10 que lucrei. Ele também ficou sem nada. Mas o texto diz que ele tinha 10. Isso, qual é a dedução que você pode tirar, meu querido amigo ou amiga? Que quando você tem um talento, você multiplica e põe nas mãos de Deus, entrega para Deus, então você fica com o talento. Fora disso, você fica pobre. É importante nós sabermos disso. Né? É por isso que Jesus diz: a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. A quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Alegria imensa ter estado com todos. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.